Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma conversa fluida e desta vez tenho uma convidada muito especial, que é a Ana. Já vos falo dela. Vou agora só fazer aqui a introdução do que é que são as conversas fluidas. São conversas mesmo para leves e que tenham a ver realmente com a nossa vida, com o nosso estilo de vida, com o nosso bem-estar e que promovam realmente este espírito na nossa vida. E eu convidei a Ana precisamente porque para integrar no método Flow e na a construção da vida fluida uma parte integrativa que toda a gente descobre muitas vezes, que é mexer, não é, nas coisas que estão cá dentro de nós, no nosso sistema. E decidimos fazer esta live juntas para desmistificar um bocadinho a parte das constelações familiares. E eu vou pedir à Ana para se apresentar, porque as pessoas não te conhecem. E que isto aqui de paraquedas, falares assim um bocadinho de ti e de como chegaste até às constelações. Ok, então olha, antes de mais, obrigada por me receberes aqui Nada. neste espaço. Gosto muito e gosto muito sempre de estar contigo e agradecer aqui a oportunidade de me dar a conhecer um bocadinho e falar aqui de algo do meu trabalho de alma também, que tem a parte das constelações familiares. Então, sou a Ana, tenho 45 anos, nasci e cresci numa aldeia que se chama Cujó, no concelho de Castro Daire, Viseu, e vim aqui para a zona do Porto, para a faculdade, fiz Ciência de Computadores, há mais de 20 anos trabalho na área de desenvolvimento de software e há mais de 16 anos em desenvolvimento de software para a área da saúde. E desde criança que sempre fui muito curiosa, a querer saber das coisas, das histórias, gosto muito de conhecer histórias das pessoas e saber como é que tudo funciona. E ao longo da minha vida fui-me deparando, como todos nós, com várias situações na vida, tanto de saúde como de relacionamentos, nos mais diversos níveis, não é? Desde o bullying, também na escola, que hoje é muito mais falado, e eu sempre procurei perceber o porquê das coisas. Porquê? Porque é que isto me acontece, ou porque é que isto acontece às pessoas, ou porque é que aquele tem isto e eu não tenho, ou porque é que eu tenho e o outro não tem. Mas sempre fui pondo de lado mais este lado também de terapias, porque eu vinha das ciências, das matemáticas, do exato, e não queria sequer olhar e ouvir a minha intuição, não queria olhar para mim. Nós que vimos da área das ciências somos muito... temos que ver para crer e ter provas, não é? Sim. As provas científicas e depois mexer nesta parte mais espiritual, mais invisível, acaba por mexer um bocadinho com a nossa parte científica, não achas? Sim, e daí também a minha resistência nisso. Claro que mesmo no meu trabalho, desenvolvimento de software, agora nem tanto, mas há 20 anos atrás era um trabalho mais masculino, então entrei ali no mundo corporativo, mais de homens, eu sempre me quis afirmar, não é? Também, não é por ser mulher que eu não consigo. Exatamente. Ou não é por eu não vir da aldeia que eu também não consigo vingar aqui na cidade. E ativar esse meu masculino exagero, porque eu efetivamente sou mulher, começou-me a trazer também problemas, não é? No ciclo menstrual, também, que é aqui o meu feminino, e eu comecei também a adoecer e comecei a ter assim alguns problemas de saúde, mas no meu trabalho eu, se estivesse doente, descansava era no fim de semana, que era para na segunda-feira estar ativa. E tentei perceber porque é que eu era assim, porquê. E fiz várias terapias, também tenho aqui a iniciação em Reiki, na aromaterapia, dos óleos essenciais, até que cheguei aqui às constelações e efetivamente começou-me a trazer respostas. Porquê? Porque é que eu vivo para o trabalho, ou porque é que determinada doença também me aconteceu ou acontece aos outros. Comecei a estudar a psicossomática. Então comecei a sentir também o corpo, porque é isso que as constelações familiares fazem. O que é uma constelação familiar? É olhar para o nosso sistema, e não sei se posso já começar aqui a falar. Podes falar disso exatamente, porque é que para falar um bocadinho do que é que são as constelações, dar exemplos às pessoas para elas perceberem como é que se pode trabalhar as constelações familiares. Fazer só aqui um bocadinho do enquadramento no método Flow. O método Flow incide em 4 pilares fundamentais, 4 metodologias que eu fundi-as, integrei-as,
que é o Feng Shui, Lifestyle, Organização e Wellbeing. Estas 4 metodologias eu quis transformá-las no meu método e chamo o método Flow, a construção de uma vida fluida com base neste método, mas de forma integrativa. E o Feng Shui trabalha com a harmonização do exterior, o Lifestyle é a criação do teu estilo de vida adequado à tua essência, a organização, porque a organização é a base de tudo para o nosso sistema, para tudo, até a Ana depois vai falar também das constelações e é aqui que entra então a parte que integra aqui as constelações também, porque tudo tem uma ordem, não é? Então, e o well-being, o bem-estar, porquê? Porque é fundamental nós termos este espírito, não é? Este bem-estar, sentimos esta paz, esta tranquilidade. E falarmos um bocadinho porque é que eu senti realmente que devia convidar a Ana, é que nós às vezes olhamos só para o exterior e dizemos a casa é o reflexo daquilo que vai dentro de nós. E não é, muitas vezes não é, mas não é. Então como é que nós podemos trabalhar isto? E vamos falar aqui um bocadinho primeiro das constelações e depois vamos então ligar esta parte à parte da organização. Ana, então diz-me, como é que constelações? Então, as constelações familiares, aqui que foi um trabalho desenvolvido por Bert Hellinger, juntando também diversas terapias e diversas vivências que ele teve, e rege-se por as 3 ordens do amor. Se nós tivermos estas 3 ordens do amor na nossa vida, nós estamos bem. Que a primeira é o pertencimento. Então, nós todos queremos pertencer a algo, à nossa tribo, não é? À nossa família. As constelações familiares, claro que o principal é de onde vimos, da nossa origem, que é a nossa família, mas nós temos várias constelações à nossa volta, tanto a familiar, como dos amigos, como do trabalho organizacional, como também dos relacionamentos. Então nós todos queremos pertencer, mas por vezes há pessoas que estão na família e dizem parece que não me sinto pertencente, ou que não sou vista. Ou que algum também é excluído porque portou-se mal, entre aspas, ou porque era alcoólico, ou porque matou alguém, então as pessoas tendem a nem sequer querer falar dessa pessoa. Então pertencimento, nós todos fazemos parte, com bons ou menos bons comportamentos. Depois temos a hierarquia, que é respeitar quem veio antes. Então, se os meus pais vieram antes, eu tenho de respeitar a eles, aos meus avós. Quantas vezes, e eu já estive nesse papel, de querer ser mãe e pai dos meus pais. Porque eu quando nasci, a minha mãe já tinha 43 anos, portanto eu tenho 45, ela neste momento tem 88, o meu pai 86, então eu quase que senti a obrigação de, a partir de uma determinada idade, apesar de eu ser a mais nova de 5 filhos, querer tomar conta deles, para eles descansarem e tomar quase decisões, estando eles no seu perfeito juízo, digamos assim, graças a Deus, porque também, mesmo com os problemas normais da idade, eles estão muito bem. Então, pertencimento e hierarquia. E depois o equilíbrio entre dar e receber, que é sempre muito difícil nos relacionamentos amorosos, relacionamentos também com a família, nos relacionamentos de amizade, porque se eu estiver sempre disponível para um amigo e depois quando eu preciso de ajuda não tenho esse apoio, estamos em desequilíbrio. Ou num relacionamento amoroso, com o marido, com a mulher, com o namorado, se eu estou sempre disponível e o outro também não retribui, há aqui um desequilíbrio e a relação acaba por terminar. Na organização do trabalho também é assim, não é? Portanto, se eu sou uma assalariada, se eu trabalho, é para receber também o salário. Se eu trabalho demasiado e não recebo de acordo com isso, ou se trabalho pouco e recebo muito, também há um desequilíbrio. A única exceção entre o dar e receber é de pais para filhos, porque os pais é que dão, os filhos não têm a obrigação de retribuir. Então o que é que os pais fazem? Porquê? Porque quando a gente nasce, um bebê não é autónomo, temos de cuidar dele, alimentá-lo, na parte da educação, e assim, como é que nós vamos retribuir aos pais a dádiva da vida? É isso, eu até ia te perguntar o seguinte, mas isso é sempre, ao longo da vida toda?
Não, é assim, até à idade adulta. Pronto, Portanto, é os isso. pais têm de Importante. dar, porque somos menores, muitas vezes não conseguimos até caminhar, na parte escolar também nos têm de ajudar. A partir do momento que são adultos, os filhos têm de ir para a vida. Exatamente. E é importante também reter isto, porque às vezes as pessoas pensam, não, a obrigação dos pais é dar sempre ao longo da vida. E não é bem assim, não é? E lá está, isto desequilibra também o nosso sistema familiar, a nossa vida, e cria desarmonia. Sim, porque muitas vezes é a dádiva da vida. E só fazer aqui um bocadinho, que muitas vezes entramos aqui nas heranças e nas partilhas, que os filhos acham ou merecedores, ou que os pais têm a obrigação em deixar, em repartir igualmente ou não igualmente, mas isso está errado. E a nível da visão sistémica, se os pais deixarem alguma coisa, nós temos de aceitar como um presente e não como uma obrigação. É isso. Também a parte do amor incondicional, que nós dizemos, eu amo incondicionalmente o meu marido, eu amo incondicionalmente a minha mulher. O único amor incondicional que existe é de pais para filhos. Porquê? Porque independentemente do que eles fazem, nós vamos gostar sempre dele. É isso. Se eu tenho um marido ou um namorado, eu tenho uma condição, que a condição é que ele me respeite, que ele goste de mim. Agora vocês podem dizer, mas e aquelas mulheres e homens que muitas vezes são vítimas de violência doméstica, que eles batem, elas continuam lá. Isso é que é amor incondicional. Não, isso é desequilíbrio emocional. Não há amor da outra parte, não é? Não, e a pessoa está, é um desequilíbrio emocional, não está, porque quem é que permite, estando bem emocionalmente, e claro que são situações sempre muito, muito complicadas e que precisam também de ajuda, e de muita força para sair dela, mas é preciso perceber, eu amo incondicionalmente. Não, há sempre uma condição. Sim. É como nós, eu gosto de estar contigo porque também tu retribuis para mim o teu conhecimento. Exatamente, e há aqui esta relação partilha. da amizade, sim, Na relação da partilha. amizade, no trabalho também, eu estou aqui a dar o meu trabalho, mas a condição é o quê? É eu receber algo em retorno. Então, amor incondicional é sempre de pais para filhos. Então, havendo estas três ordens, pertencimento, que todos fazemos parte, a hierarquia, respeitar quem veio antes, pais, mesmo irmãos, que já disse que eu sou a mais nova e às vezes também estava no lugar errado, querer ocupar o lugar do mais velho, e também esta parte do equilíbrio entre dar e receber. Portanto, se a gente conseguir isto tudo, estamos maravilha. O problema é isso. E é aí que entra as constelações, que é, digamos, que reorganizar este sistema, perceber onde é que há algum problema, seja ele de que origem for, trazer clareza, trazer consciência e muitas vezes ressignificar aquilo que aconteceu, porque nós não podemos apagar episódios da nossa vida, porque às vezes já não se fala disso, é melhor, isso já foi lá no passado, não se fala, mas no nosso coração, no nosso inconsciente, isso está gravado. Se nós temos mais de 95% inconsciente, é normal que tenhamos essa informação. Porque, segundo a visão sistémica e as constelações familiares, nós temos armazenado em nós até há 7 gerações atrás. Então, imaginem a quantidade de informação que nós temos. Exatamente. Porque nós, e conseguimos perceber isso, que é, nós herdamos, muitas vezes este é, sei lá, teimoso como o avô. Este tem a doença porque a trisavó também já tinha. Mas, e os dons? Este também é tão inteligente ou fez um negócio assim assado como um tio. Porque isso é algo mais visível. Mas, se nós herdamos estes dons, esta parte da doença, que não é herdado, é porque se nos conectamos à dor daquela pessoa, mas é mais fácil para nós percebermos, se isso acontece, a parte das emoções também vem atrás. Não fica só gravado o comportamento visível, mais o físico, mas também o comportamento emocional. E é isso que as constelações familiares ajudam-nos a perceber. Porque se a gente pode dizer, então, mas eu estou ligada à minha avó se eu nem a conheci. Sim, porque às vezes nós trazemos, ou seja, por isso é que o título que escolhemos para esta conversa fluida foi mesmo liberta-te do que está-te a carregar, não é? Aquilo que muitas vezes nos carrega e nós nem percebemos. E que é engraçado, porque às vezes são os nossos filhos que nos mostram que nós temos coisas para tratar. Sim, porquê? Porque
os nossos filhos conseguem carregar, e isso pode ainda chocar algumas pessoas, por isso estejam um bocadinho aqui também com a mente aberta, com o coração aberto, porque os filhos são o espelho que se passa dentro de nós. E é muito interessante e hoje em dia até preocupante, que é ver-se que as crianças precisam já de terapia, ou porque há estes déficits de atenção, ou os comportamentos mais agressivos, e eles estão a espelhar algo que se está a passar com os pais. Eu falo por experiência, porque Sim. Eu já constelei várias vezes o tema do meu filho. Eu tenho um filho com 17 anos, ele vinha dar sempre para mim ou para o pai. Porquê? Porque eles não têm os filtros que nós temos. Nós, ao longo da idade, com 45 anos, já fui pondo aqui várias camadas, criando aqui uma armadura, para não sentir aquela dor. E os filhos, quando são pequenos, claro, então quanto mais pequenos, digamos que mais puros são, eles sentem a emoção, eles demonstram. E às vezes chocam-nos, como pais. Como pais, porque às vezes, imaginem uma criança que anda no infantário, 3, 4 anos, começa a chegar a casa super agressiva, a responder mal. Qual é que é normal a tendência dos pais? Tem de ir à escola ver o que é que se passa. A culpa é dos outros. Deixa ver o que é que se está a passar. A culpa é dos outros. Então, quando isso acontecer, reflitam um bocadinho a dizer, calma, o que é que o meu filho me está a querer mostrar? Porque eles acabam por ser uns grandes mestres para nós. E se nós olharmos, por isso é que é uma das frases muito usada nas constelações, é eu vejo-te, não é? Eu vejo-te. O que é que tu me estás a querer dizer e a querer mostrar? Então temos isso, porque os filhos, se passam por alguma situação, ou têm ataque de pânico, ou alguma doença, ou estão sempre a ter lesões, estou-vos a falar de temas que eu já trabalhei com pessoas, e ver qual é que é a origem e o que é que eles nos estão a mostrar. Como nós não queremos olhar para esse assunto, Exatamente. Vem alguém à frente, que são os nossos filhos, dizer assim, e agora já vais olhar ou não? Já vais olhar, ou vou ficar o doente. Obrigando-nos a olhar e obrigando-nos a trabalhar. Sim. E é impressionante como às vezes nós dizemos assim, realmente tem razão. Porque acontece, e aconteceu-me isso também, e um dos temas que trabalho muito com a Ana tem a ver com isso, com a parte sistémica, não é? Com os meus filhos, com os desafios que cada um tem. Cada filho tem uma energia diferente e acabam por chocar. Eu digo assim, ter os feitios iguais é uma coisa que me irrita profundamente, é quando diz assim, é exatamente o teu feitio, ou exatamente não sei quem. Não, o meu filho é o meu filho, ele está a espelhar algo que eu tenho de tratar em mim. E muitas vezes o que é que nós fazemos? Vamos pelo sítio mais fácil. O meu filho tem TDAH, o meu filho tem que tomar medicamentos para parar para ter mais foco, para ser quieto, para não se mexer, comer melhor, para tratar não sei o quê. Não é o filho que tem que tratar. E às vezes nós temos que parar e lá está, entra aqui exatamente a construção da vida fluida. Uma vida fluida como é que é? É uma vida tranquila, em paz e conectada com a natureza, conectada com a nossa natureza, com a nossa essência e com aquilo que nós somos, com a essência, não é? E nós somos seres espirituais, nós somos essência, e como a Ana disse, podemos ir até à 7ª geração atrás, buscar coisas que nem sequer nos lembra, mas que se estão a repetir os padrões para nós tratarmos, e trazemos, lá está, e temos que libertar amarras do passado, temos que libertar coisas que nos estão a prender e que nos estão a bloquear a prosperidade, a abundância, o merecimento, as relações, a saúde, tantos bloqueios que nós temos às vezes e que basta às vezes fazer este trabalho sistémico, não é? Fazer, por exemplo, perceber através de uma consulta de constelações, olha, perceber onde é que está ali o problema, perceber e começar a tratar e começar a desmistificar. Qual é o problema de hoje em dia? É que o pessoal diz que não tem tempo. Quando é que vai ter tempo? Quando morrer? E as constelações familiares, muitas vezes, às vezes a pessoa começa e depois diz, não quero ir mais, porque não é fácil e digamos que mostra-te aonde é que tu de alguma forma estás a ser leal, porque nós somos mais leais do que livres, e depois já posso dar aqui alguns exemplos,
e traz-nos a responsabilidade. Exatamente. Porque nós ainda estamos a repetir um comportamento por causa de uma situação que aconteceu na nossa infância, nós ainda estamos lá na birra da criança, e agora na versão adulta, quando se repete uma situação que não precisa de ser igual, mas que despoleta a mesma emoção, nós vamos ficar na criança, a fazer birra e a dizer porque foram os meus pais, porque foi a escola, porque não sei o quê, e não assumimos a nossa responsabilidade como adultos. E então as constelações trazem muito esta responsabilidade, que é, ok, está visto, agora só depende de ti mudar esse comportamento. E aqui é que entra a nossa resistência. Aí é que é duro. Aqui é que entra a nossa resistência e as pessoas dizem, não, então deixa-me cá continuar na vitimização. Deixa-me continuar aqui na superfície, que aqui eu sobrevivo, se eu for ao fundo, dá-me o badagaio. Mas acreditem que depois é muito libertador. E eu costumo dizer que se às vezes as pessoas não quiserem fazer por elas, e se tiverem filhos, façam pelos filhos, pelos sobrinhos, pelas gerações seguintes, porque nos meus pais, que já têm 88, 86 anos, eles lá tinham tempo de terapia ou quase que nem tinham era dinheiro para comer, mais os avós, sobreviver já era o objetivo, se fosse já era um sucesso. Então nós estamos a passar nesta geração, aqui os 40, os 50, que de alguma forma já tem tempo para começar a olhar e já temos ferramentas, muitas ferramentas e boas, para começar a olhar e a transmutar isso. Porque nós estamos a carregar o emocional de tantas gerações que, infelizmente, não conseguiram olhar e que eles quase que estão a gritar, a dizer assim, por favor, Ana, Paula, olhem para isto, para mais ninguém carregar e para mais ninguém sofrer. Para que isto não passe à frente. Isso também muitas vezes dizemos, isto acaba aqui. Porque eu agora consigo transmutar e consigo olhar para isto com outros olhos. Porque tudo o que nós fazemos é com amor. Agora, às vezes é com um amor que adoece, um amor doente, ou um amor saudável. Eu quero ficar no amor saudável. Porque entramos aqui com também a repetição de padrões. E então, o que é que acontece? Muitas vezes, dando aqui alguns exemplos, os mais comuns, que é um filho ou um pai alcoólico. Então, alcoólico, o que é que podemos começar a fazer? A ver dentro do sistema do pai, quem é que também teve vícios, porque às vezes pode não ser o álcool, o jogo, droga, outro tipo de vícios. Então o que é que nós vamos repetir, porque de alguma forma nos conectamos com aquela dor, porque aquele pai, aquela mãe, se teve aquele problema de álcool, é porque tinha um vazio muito grande nela e tinha, como é que ele preenchia aquela dor? Aquela dor é tão insuportável que a forma de preencher, porque o álcool o que é que faz? Altera-te o estado de consciência, não é? Então, o que é que vai acontecer? A repetição de padrão. A repetição de padrão é fazendo exatamente a mesma coisa. Tendo um vício, um álcool, o vício no trabalho, um workaholic, é um vício. As pessoas às vezes dizem, meu pai era alcoólico, eu não sou. Então conta-me lá um bocadinho da tua vida. E a pessoa é de manhã à noite a trabalhar, ao fim de semana a trabalhar, isso também é um vício. Exatamente. É um vício diferente, mas acaba também por ser um vício. Um vício nas compras, um vício, sei lá, em andar sempre no ginásio, ou uma compulsão alimentar, porque lá atrás alguém era muito obeso e agora eu vou ser precisamente o contrário. Depois também temos a exclusão. O que é a exclusão? É que ele portou-se mal, aos olhos da sociedade, nós não vamos falar nele. Então vem alguém nas gerações a seguir que ocupar esse lugar para dizer assim, esta pessoa enquanto não for vista, eu vou ficar doente, eu vou ter acidentes, eu vou morrer. E vem outra vez alguém a seguir para ocupar até trabalhares isso. Até vir alguém no sistema com coragem para olhar para isso. Olhar e trabalhar. Porque às vezes a dor já é tanta que nós já estamos por tudo. Aí é preciso ir constelações, vamos lá, que também é errado, que é, quando é que se deve fazer uma constelação? Não é? Então às vezes vou experimentar. Isto não é assim, uma constelação não é o ir experimentar. Porque uma constelação exige aqui o respeito por todo o sistema e perceber que as constelações familiares, quem fizer este trabalho com seriedade e com muita responsabilidade, irá trazer aquilo que a espiritualidade daquela pessoa esteja a permitir. Porque senão às vezes as pessoas dizem assim, eu não quero que se calhar vai-me aparecer coisas e eu depois não aguento. Nunca aparece. Tudo o que aparece é algo que a pessoa já está preparada
para ver, e que o sistema permite, porque às vezes o sistema familiar tem tanta força, não é? Porque é que há casamentos que o homem e a mulher amam-se verdadeiramente e acabam? Porque o sistema familiar de um e do outro são de tal forma incompatíveis, eles vão criar ali várias situações que vão colidir e vão conseguir que o casamento acabe. Então o sistema também tem de permitir. Então quando é que a pessoa deve fazer uma constelação? É quando tu sentes que estás a perceber que há uma repetição de padrão. E a repetição de padrão não é dizer, olha, estou a ser alcoólico, não. Olha, no trabalho parece que me estou a dar mal com esta pessoa. Agora em casa também me estou a dar mal com esta pessoa, porque isto me está sempre a irritar. Ou então, que também já aconteceu, tive um acidente de carro na semana passada, agora furou um pneu, que a gente às vezes pensa que são assim temas emocionais, mas até isto, o que é que está a acontecer na minha vida? Ou então, minha relação com a minha mãe é péssima, ou com o meu pai, ou com a minha irmã. Ou com os filhos. Ou com os filhos, ou de repente apareceu-me aqui uma doença, o que é que isto me está a mostrar? Porque o que é que é perceber, o que é que isto me está a mostrar? Nós não vamos aqui encontrar nenhum, não é milagre, nem nada, isso. O que é que isto me está a mostrar para eu conseguir transmutar e trabalhar? Porque a constelação mostra, mas depois se não fizeres movimento, fica tudo. Nada acontece, mas isso é como tudo, não é? Ou seja, nada acontece se não houver movimento. Sim, e aqui, pegando também no que tu trabalhas, que é o Feng Shui, que também tem esta parte da organização, da ordem, não é? Que é que temos de fazer o pertencimento, mesmo a hierarquia, até um exemplo simples, se tu tens aqui uma prateleira, tu tens de ter atrás os maiores, imagina tens vasos, aí atrás, para estarem visíveis, quem é que tem de estar atrás? Os grandes. Por isso também nas constelações uma frase que se diz para os pais é: tu és o grande, eu sou o pequeno. Então, se transpusermos isto para uma decoração, os vasos maiores são aqui os nossos ancestrais e nós mais pequenos à frente. E se tivermos filhos, são ainda os vasos mais pequenos. Também por essa ordem, também respeitando aqui a hierarquia. E sem dúvida, e como tu também disseste que no Feng Shui e dentro de casa é o reflexo, às vezes podes ter uma casa impecável e a pessoa estar um bocado por dentro, não é? Ou aquilo que acontece muitas vezes, por exemplo, as casas minimalistas, muitas vezes as pessoas, eu não preciso Feng Shui porque eu tenho uma casa minimalista. Atenção que o minimalismo pode representar muita coisa, e uma das coisas que pode representar é ausência de emoções, apatia, vazio interior, depressão. E a casa tem que ter personalidade. Personalidade de quem lá mora, personalidade de quem lá habita. E o que é que acontece muitas vezes no Feng Shui e no Flow? É que estamos a harmonizar uma casa e a pessoa diz assim: olha, eu tenho imensos conflitos, tenho muitos conflitos. O que é que eu posso fazer para harmonizar essa parte? Às vezes o simples facto de mudar objetos ou de ancorar algum tipo de objetos, por exemplo, eu tenho aqui na minha mão um quartzo verde em forma de coração, que posso ancorar este coração na área das relações, na área do relacionamento. A intenção que eu coloco lá pode funcionar, mas às vezes pode não ser suficiente. Porquê? Porque temos coisas para trabalhar em nós, a nível pessoal, e por mais que tenhamos a casa harmonizada ou seja, harmonizada e alinhada com aquilo que nós gostamos, falta ali qualquer coisa. E falta às vezes o alinhamento sistémico, esta parte sistémica. Então está tudo relacionado. Olha, exemplos que já demos aqui, não é? Já demos alguns exemplos, mas... Pegando nesse, desculpa só interromper isso, até da abundância e da prosperidade, que é uma das áreas da casa que o Feng Shui trabalha, porque às vezes é um tema, dinheiro. Parece que nunca consigo fazer dinheiro. Trabalho. Parece que ele foge, não é? Outros eu até faço dinheiro, mas há sempre despesas. Eu não sei para onde é que ele vai, porque são
situações diferentes e o trabalho nas constelações é diferente. Uma coisa é nem conseguir fazer dinheiro, outra coisa é conseguir fazer dinheiro, mas elevar-se. Então aí vai entrar uma crença que é a quem é que essa pessoa está ligada, a quem é que na família também já teve, sei lá, uma empresa, um negócio que faliu. E nós, por esta lealdade invisível e por este amor que nos adoece também, porque está a adoecer o dinheiro, nós vamos dizer assim: avô, pai, bisavô, como tu faliste, como tu não tiveste dinheiro, eu, por muito que faça, eu vou arranjar forma de o perder. Então, vamos trabalhar esse tema. Agora imaginem conseguir, a seguir a uma constelação, chegar aqui à Paula e dizer assim: Paulo, preciso ativar a minha área aqui da abundância e da prosperidade. Então este trabalho em conjunto é fantástico. Sim. Ou seja, ela desvava o caminho, por assim dizer, o interno, para depois conseguir refletir na casa e no espaço para o ambiente à nossa volta, não é? Porque a harmonização, este flow, é o ambiente à nossa volta. E muitas vezes nós esquecemos-nos porque numa casa há vários fatores. Há o ambiente, por exemplo, até a secretária no trabalho. Muitas vezes as pessoas dizem: olha, o que é que eu posso pôr na secretária de trabalho, qual é a minha área, como é que eu posso descobrir na secretária do meu trabalho qual é a minha área do sucesso, a área da carreira do sucesso. Eu posso ajudar a pessoa, pronto. Mas há qualquer coisa que ela não progride, ela não desenvolve. O que é que nós podemos trabalhar aqui? E é então entrar agora a parte sistémica de perceber porque é que naquele emprego, naquele trabalho, naquele departamento, a pessoa não cresce, não é? E vamos trabalhando isto, mas é assim, é preciso estar preparado para trabalhar, que foi o que a Ana disse. Mas digo-vos, quando se liberta estas amarras, nós percebemos e sentimos que nós somos seres humanos, e muitas vezes as pessoas esquecem-se, nós somos seres humanos, sentimos. E o sentir, muitas vezes, temos que nos permitir a sentir, voltar às origens. E quando nós sentimos esta libertação, porque nós vamos sentir esta libertação, quando fazemos este trabalho, é um alívio de carga emocional, de alguma dor que às vezes uma pessoa tem no corpo. Doença mesmo. Ou seja, é libertação mesmo. Nós sentimos mesmo esta libertação, parece que alguma coisa rompeu no nosso corpo. E queria que tu falasses um bocadinho também como é que funciona, como é que tu trabalhas as constelações, porque eu estou aqui a ver os bonequinhos. Então, as constelações, existe a constelação individual, que normalmente eu uso aqui os bonecos, são da Playmobil. O que é que são estes da Playmobil? Porque são articulados e eles vão representar, que tanto podem representar um elemento da família como um tema, por exemplo, dinheiro, uma dor, o que for. E a pessoa irá, digamos, quase que passar aqui informação, é uma forma de nós acedermos ao inconsciente da pessoa, porque nós não vamos inventar dados nenhuns. Tudo o que é trabalhado nas constelações é com base no que a pessoa já tem dentro dela, mas que às vezes foi esquecido, ou porque às vezes teve algum trauma, e uma forma também de nós sobrevivermos a um trauma é congelar o trauma. E mando aqui também um exemplo. Vamos supor que vocês estão num grupo agora vou falar aqui de mulheres, 3 amigas, e vocês já estavam a combinar uma coisa há mais de um mês, um café, um almoço, e chega ao dia antes, você já todo o programa, eu, por exemplo, já tinha marcado tudo, até já me tinham convidado para outras coisas, eu disse que não, já tinha tudo programado. E no dia anterior uma amiga diz: pá, desculpem lá, houve aqui um imprevisto, olha, não vou conseguir ir, mas não diz mais nada. Eu, que já tinha desmarcado coisas, eu fico toda chateada a dizer: como assim? Nem dá justificação, pá, fogo, ela isto, ela aquilo, aí na próxima já não vou. E aqui a Paula olha para a mensagem e diz: pá, deve ter acontecido alguma coisa. Ela, quando puder, volta a dizer. Então, por exemplo, este exemplo parece, e que é simples, eu acho que é fácil de todos entenderem, o que é que me está a mostrar a mim? Está-me a ativar algo que já me fizeram no passado, e então, muito provavelmente na infância, que era prometerem algo, estar agendado e depois chegar a hora e desmarcarem. Sim. E como eu já tenho isso gravado em mim, vem uma situação que não é nada de extraordinário que pode acontecer,
e despoleta essa dor em mim que depois parece que fica incontrolável. Tu não. Ok, as pessoas podem acontecer imprevistos, está tudo bem, ela depois desmarca. Então, amigas, pessoas aqui diferentes, mas vivências completamente diferentes. E vazios emocionais também diferentes. Perspectivas diferentes de ver as coisas, que também é importante. A minha perspectiva não foi a tua, não Sim, é? e se calhar lá atrás até te pode ter acontecido o mesmo que aconteceu. Mas que já está ultrapassado. Já está ultrapassado porque tu ressignificaste isto. Eu ainda estou nessa dor. Então, às vezes, as constelações o que é que fazem? Vão permitir-te chegar ao ponto em que isso aconteceu pela primeira vez, tu olhares, purgares ali o que tiveres de purgar, a emoção. E como é que isso funciona? Vamos pondo então aqui os bonecos, vamos dizendo o que é que sentes no corpo. Porque nós não estamos habituados a sentir o corpo. Eu falo por mim, eu senti a dor, não, isto eu aguento. Tomar aqui mais um comprimido, não nos permitimos sentir. E uma dor de cabeça tem um significado, e aqui também trabalhamos com a psicossomática. Uma dor de joelhos é um significado, uma dor de estômago é um significado. E podemos ir associando, e também para vocês começarem a sentir o vosso corpo, que é cada órgão o que é que faz. Por exemplo, o estômago. Se dói o estômago, o que é que o estômago faz? Faz a digestão. Então faz a digestão também que é das emoções. Quem tem problemas de estômago ou de intestino é alguém que tem dificuldade de gerir as emoções, nem as quer sentir. Então elas vão-se acumulando num determinado órgão. Ou aqui a parte dos rins e das costas, quando começa a doer aqui muito no fundo, é medo. Muitas vezes medo do financeiro e de achar que não vai ter ou que vai perder. Então, conforme a pessoa vai dizer, então o que é que estás a sentir? Não estou a sentir nada. E eu disse, meu Deus, quando a pessoa começa, não estou a sentir nada, há alguém que está completamente bloqueado. Exato. Que nem se permite sentir. Mas pronto, depois com o trabalho e com calma vamos dizendo, que a gente diz que são as frases curadoras, vamos trabalhando. Claro que podem perguntar assim, mas que é isto? Tens um guião para as frases? Não, porque eu tenho de sentir o que a pessoa está a sentir e o que me vem no momento. Claro que há frases, aquelas ouveste, que é muito, muito importante, tu és a grande, eu sou o pequeno, mas depois é o que vier na hora. E a pessoa vai se sentindo, claro que vai haver situações em que diz, agora dá-me tanto isto, eu vou trabalhando para que chegue ao final da constelação e a pessoa esteja bem, esteja em paz. E digo, às vezes dá assim, dá um sono, o caraças, isso aqui. Por causa da porradinha que a pessoa vai. Porque acabamos por ter uma catarse muito grande. E isto é muito, quase como uma cirurgia. Nós vamos fazer uma cirurgia. E às vezes, para retirarmos, vamos dizer aqui, sei lá, um abscesso ou um quis, o que é que temos de fazer? Temos de abrir, retirar, fechar e temos de ficar em recobro. Claro que enquanto aquilo está em recobro, se calhar nos próximos dias vamos ficar assim um bocadinho mais mexidos, mas é aceitar, a dizer, ok, isto faz parte de mim, eu a seguir aqui ao recobro vou ficar aqui uma pessoa muito, muito, muito melhor. Isso também é o que se passa na casa, que as pessoas às vezes querem, não é, mudar tudo, sim, mas sem primeiro fazer o quê? A limpeza, o estranho, a libertação, não é? O estranho. E olha, eu vou dar um exemplo disto. Lembras-te ainda? Que eu interrompi-te. Agora, Paula, agora não me estou a lembrar disso. Olha, para ferramentas com que trabalhas com os teus bonecos? Exato, também então. Trabalhas com mais ferramentas? Então, as constelações familiares é sim com bonecos, agora também há na água, pode ser cubos, quase que pode ser com cristais, portanto há muitas formas de trabalhar. E depois há as constelações familiares em grupo, que eu aconselho sempre a quem nunca não sabe o que é isto e que até tem algum receio de experimentar, a ir a um grupo participar. Ou seja, nem precisa de colocar tema. Porque aí num grupo o que é? Em vez de serem os bonequinhos, são as pessoas que entram. Às vezes dizem assim, isto parece que aquilo é um teatro. E inicialmente, até o Berthelling andou a estudar também psicodrama. Mas é o quê? A pessoa vai passar informação, dizer internamente, representa por favor para mim o meu pai, representa-me por favor. E é muito interessante. Eu já participei muitas vezes e fico sempre maravilhada com o que é, porque a pessoa tem comportamentos, a forma de andar exatamente como aquele ancestral ou aquela situação que está a representar. Então, num grupo, muitas vezes temas que são mais
mais complicados e que a pessoa realmente tem alguma dificuldade em estar a sentir e olhar, é melhor ir a um grupo. Porquê? Porque é quase que tu teres o filme da tua vida ali à tua frente e ajuda-te a integrar melhor, e também para o constelador acaba por ser mais fácil, porque efetivamente os bonecos não falam, não é? Tem de ser a pessoa, eu olhar, a ver como é que a pessoa se está a comportar, a parte do corpo, o que é que ela está a sentir, para me ir ajudando aqui a guiar nas constelações. Depois tu fazes um trabalho também muito bonito, que é espetacular. Para quem não conhece, aconselho a irem ao Instagram da Ana ver. Ela integra esta parte sistémica, as constelações sistémicas, com a aromaterapia. Queres falar um bocadinho dessa parte? Claro. Nos olhos dela. Sim. Pronto, também aqui os óleos essenciais que conheci mais ou menos ao mesmo tempo aqui das constelações, quando efetivamente também comecei a olhar aqui para o meu feminino, porque sempre sofri naquela altura do mês de cólicas terríveis, dores de cabeça, e então eu achava que aquilo ia ser para toda a vida, mas era um dia ou dois que eu ficava mesmo mal. Lá está, o trabalho eu aguentava, mas depois chegava a casa e não fazia mais nada, ou o fim de semana. Então comecei a ver, o que é que eu posso usar? Não adiantava tomar medicação da farmácia, que as dores de cabeça não passavam. E um dia deram-me a experimentar o hortelã-pimenta, o peppermint, para as dores de cabeça, e aquilo passou. Disse, o que é isto? Então comecei a tentar perceber melhor os óleos essenciais, também comprei um kit, e aquilo começou a aliviar-me as dores. Naquela altura, que era o mais crítico, eu disse, calma, se isto melhora. Depois comecei também a experimentar no meu filho, nos que me eram próximos, disse, isto melhora e é uma coisa natural, super seguro. Eu quero aprender mais sobre isto, porque eu quero também ajudar outras pessoas. E tirei a aromaterapia, já estava também, depois entrei aqui na parte da formação das constelações e achei aqui uma junção perfeita. Porquê? Porque podemos trabalhar com a aromaterapia antes da constelação ou depois, para ajudar a integrar. Porque às vezes a pessoa quer trabalhar um tema, mas é um tema tão difícil, vai ser difícil olhar para aquilo, então começa a trabalhar com os óleos essenciais antes, porque os óleos essenciais têm esta capacidade. Os óleos essenciais é um mecanismo de defesa das plantas, portanto é algo super concentrado. Então, a aromaterapia, como é que eu comecei a integrar aqui nesta parte sistémica? Por vezes, antes até de uma constelação, quando a pessoa sente que está muito fechada, parece que não sente nada, diz mesmo, olha, não sinto nada, ou sofre muito de ansiedade. Então, porquê? Porque os óleos essenciais são os mecanismos de defesa das plantas, portanto é altamente concentrado. Uma gota, por exemplo, de um peppermint, são mais de 30 chávenas do chá da planta em si, portanto é muito concentrado. Por exemplo, uma gota de limão são 6 ou 7 limões, portanto é muito, muito concentrado. E a gente diz que são óleos essenciais, mas eles não se dissolvem na água, são lipossolúveis, têm de ser dissolvidos numa gordura. Então, na parte emocional eles funcionam muito bem, nas outras também, mas aqui, quando a gente compra medicação mais da farmácia, eles vão, digamos, que ir ao foco, não é? Ali ao sintoma, mas depois não trabalham a causa. E os óleos essenciais têm essa capacidade, para além de trabalhar o sintoma, vão trabalhar a causa. Como é que eles trabalham a causa? Eles vão, digamos, que equilibrar. Reparem, há bocado falei dos rins, que ali aloja-se o medo. Temos óleo essencial de limão, podemos usar outros, mas falo muito do limão aqui associado ao medo, porque quem é que nunca ouviu falar em beber um copinho de água com limão em jejum, porque o limão ajuda também nessa parte do detox, da retenção de líquidos. Então o que é que o óleo essencial vai fazer? Vai-te ajudar a equilibrar o órgão. E se tu estás em equilíbrio, tu geres melhor as tuas emoções. Sim. Okay? Não é um passo de mágica. Ficamos mais alinhados. Estamos mais alinhados, nós conseguimos tomar decisões conscientes e não tomar decisões com raiva ou o que for. Portanto, estamos conscientes do nosso comportamento. Então, os óleos essenciais têm essa capacidade. Eu digo sempre, nós temos os 4 corpos, não é? O corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional e o corpo espiritual. Exatamente. Os óleos essenciais conseguem ir até estes 4, mas lá está.
Primeiro temos de olhar para o corpo físico, mas ao estar a olhar para o corpo físico com óleos essenciais, acabamos de conseguir ir olhando também para os outros corpos. E então, na aromaterapia, claro, a parte que mais me fascinou foi sem dúvida aqui a psicossomática, que é a emoção por detrás do sintoma, que é o que as constelações fazem. Então há aqui uma ligação. Depois, no final de cada constelação, eu preparo um perfume, ou sempre que pedirem, com base no inquérito, uma pequena entrevista à pessoa, personalizado, com base no que a pessoa está a precisar do momento. E tenho tido feedbacks incríveis e às vezes... Funciona. A Paula eu sou fã. Também já experimentou. E já experimenta também nos meus filhos, principalmente mais novo. Sim, e isso também foi uma resistência minha, trabalhar mais com as crianças, e os teus, pronto, já trabalho com crianças mais pequenas, que essas aí, eu pensava, não, se calhar com as crianças não, mas é onde eu tenho tido feedbacks, porque eles são naturais, eles não têm, lá está, tantas camadas, eles usam, aquilo funciona ou não funciona, porque às vezes as pessoas dizem, não funcionou, outras vezes, sim, funcionou. Porquê? Porque já criaram tantas camadas que já nem estão a sentir. Já nem sentem, sim. E depois o que é que acontece? É que muitas vezes as pessoas, as próprias crenças, os próprios padrões que criam, já dizem, não, porque sentir é para fracos, ou porque sentir é pecado, porque estamos a falar da parte holística, pronto, e mexe com muitos padrões e muitas crenças que nós temos. E aí é que é importante nós libertarmos. E libertar mesmo para sentirmos o flow na nossa vida, para sentirmos esta harmonização, este bem-estar, este well-being, que eu acho que gosto mais da palavra em inglês porque transmite maior tranquilidade, mas criar este estilo de vida conectados com a nossa essência e alinhados com o nosso ser humano. Por isso é que eu vos trouxe aqui esta convidada, porque realmente eu gosto de somar à construção da vida fluida. Não sou eu sozinha que vou passar e que passo a mentoria às pessoas, esta alquimia da vida fluida, mas é uma conjugação de saberes, é uma integração de saberes, é uma integração de terapias, de soluções que nós temos para a nossa vida que estão ao nosso alcance e que muitas vezes nós descuramos e nós não queremos investir porque dizemos, é muito caro. Então quando a pessoa começa logo, quanto é que é? Olha, é muito caro. Mas é muito caro, quanto é que tu pagas por uma refeição? Se calhar vais todos os dias comer fora, se calhar vais sair à noite e vais beber um gin por 15 euros ou por 18, ou se calhar fumas e gastas em tabaco todos os dias, ou se calhar tomas cafés e gastas em cafés todos os dias, e se fizeres umas continhas de matemática, tu percebes realmente onde é que estás a canalizar, e lá está a organização financeira, que é importante na nossa vida, para priorizarmos aquilo que temos que priorizar. E fica mais barato nós não medicarmos o nosso filho e não o injetarmos para um psicólogo ou para um pedopsiquiatra, mas tratarmos de nós, pais, e tratarmos de nós, da nossa essência, porque se nós estivermos bem, o ambiente à nossa volta está bem. E isto falo-vos de coração, como mãe, como mulher, num sistema familiar, num trabalho. Portanto, já senti na pele um burnout, já senti uma depressão na altura da universidade, já trabalhei muito em autoconhecimento, daí ter nascido esta alquimia da vida fluida, que quero somar, integrar vários tipos de terapias, vários tipos de soluções para que as pessoas possam realmente encontrar uma solução para criar um estilo de vida saudável, um estilo de vida alinhado com a sua essência, com a sua natureza. E trago-vos estas conversas fluidas precisamente para isso, para vocês verem que é possível. Há N informações na internet, há muita informação na internet. Vocês têm que sentir com quem é que se conectam, sentir o chamado para essa pessoa, sentir a vossa alma a chamar e a criar esta empatia com a pessoa com que vai trabalhar convosco. Eu posso vos dizer, encontrei a Ana por acaso,
não é? Eu ia até falar do nosso encontro. Nós encontramos-nos por acaso, não é? Queres falar tu? Fala, então. posso falar, porque... É importante quando é outra pessoa a falar. Sabem que quando vocês começam a pensar num assunto, e aqui o algoritmo do telemóvel às vezes até parece que ouve os nossos pensamentos, eu queria muito fazer o quadro dos sonhos. E de repente aparece-me aqui uma publicidade da Paula com um curso do quadro do sonho, um vision board. Eu nem a conhecia de lado nenhum, não sei o quê, fui explorar um bocadinho, disse quero. Isso realmente foi transformador e eu já estava a trabalhar muito em mim, que era, o que é que tu queres? Quais são os teus sonhos? Quais são os vossos sonhos? Porque às vezes nós nem sabemos isso. E como a Paula disse, eu também já passei por uma depressão por exaustão. Porquê? Porque eu sofria de tal forma de ansiedade que o meu cérebro não desligava. Então eu andava exausta porque se eu não conseguia dormir, eu era sempre isso. Eu criava cenários catastróficos. Eu faço gestão de projetos, isso na gestão de projetos ajuda um bocadinho, mas não naquele exagero, porque eu criava 1001 cenários, quantos é que quantos se concretizavam? A maioria nenhum. Mas então a ansiedade, ou então a depressão é estar constantemente a olhar para o passado, a ansiedade é estar no futuro. Então, eu estava no passado e no futuro, e o presente, onde é que ele estava? Eu nunca estava no presente. Em várias doenças que fui tendo, eu comecei mesmo a questionar porquê? E foi esses porquês que me fizeram também a estudar e mudar aqui a minha forma de vida, porque é mesmo isso, assim, quem começar a olhar para dentro, há coisas que vão ter de mudar na vossa vida. E é viciante. Ninguém pode esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. E é apaixonante porque quanto mais descobrimos... Lá está, e começam a chegar pessoas até nós completamente alinhadas com isso. E fiz o curso aqui com a Paula, depois fiz aqui uma sessão, fiz o meu quadro dos sonhos e logo uma coisa que notei em ti foi que tu deste-me logo no contacto, e trabalhas com isto, conheces esta pessoa, algo que não estava incluído no curso, mas depois, por coincidência, então nós moramos aqui perto, vamos combinar... Somos vizinhas na altura, não é? Vamos combinar aqui um café. E a verdade é que tenho esse vision board e até um wallpaper do meu telemóvel que eu vou fazendo, e há efetivamente coisas que já foram lá concretizadas, porque não é só criar o vision board, depois o ativar, que eu até criar achava que sabia, mas depois a Paula ajudou aqui com essa ativação. E é isso, quando começamos a trabalhar em nós, a resgatar a nossa essência. O que é resgatar a nossa essência? Muito se fala da criança interior. O que é que nós gostávamos de fazer em crianças? Quem é que nós éramos em crianças? Nem me lembro da minha infância. Não é? Mas é giro, quando se começa a lembrar, vêm memórias fantásticas. E vem sempre aquelas partes da alegria, porque uma criança é sempre alegre. Ela relativiza muito mais as coisas e vê o mundo de uma forma muito mais leve e mais pura. Sim, nós acabamos depois por perder isso. E quando nós começamos neste trabalho de autoconhecimento, que é o conhece-te a ti mesmo. Como é que eu me conheço? Caramba, pergunta à tua mãe, se ainda tens vivo, teu pai, como é que foi a gravidez? Que eu no início tinha dificuldade em perguntar, por exemplo, à minha mãe, que a minha mãe teve-me com 43 anos, está há 45 anos, numa aldeia era assim um assunto, eu perguntei-lhe, eu fui desejada, não é? Foi planeada a gravidez? Então comecem a conhecer a vossa história, desde a gravidez. Se a vossa mãe teve algum problema, se houve algum problema na família, sei lá, uma falência, alguma doença, que não precisa de ser da vossa mãe, algum falecimento, como é que foram amamentados, como é que era a vossa alimentação, tinham mais irmãos, como é que os irmãos reagiram com a vossa chegada. E é muito interessante porque quando... É quase fazer árvore genealógica, depois podemos ir mais para trás. Quem é que são os meus pais, que profissão têm, os meus avós, que profissão têm, porque a gente, e na escola faz-se isso, é profissão, mas também quais é que foram os desafios deles, que doenças é que tiveram. A gente só quer olhar para o lado espetacular da coisa, mas estamos também, porque o resto também vem atrás. Nós não podemos herdar só os dons, também herdamos os traumas, os medos, os receios, os abusos.
E então, isso é muito interessante, que ainda estive agora no fim de semana na aldeia e veio lá uma vizinha, porque quando vocês começam a fazer estas perguntas, vocês dizem assim, minha mãe não me disse nada. Acreditem que é. A gente diz que o campo abre, que é o que nós trabalhamos nas constelações, que a gente chama aqui o campo mórfico, que nós estamos todos ligados. No sistema familiar, estavas aqui há bocadinho a falar das crenças, são as crenças familiares, mas também as crenças religiosas, que têm um peso gigante, enorme, às vezes, e muito nas mulheres, até do prazer, aqui do feminino, da repressão do feminino, as crenças religiosas. Nós estamos moldados pelo local onde nascemos. O local onde nascemos, as pessoas com quem convivemos, na infância, na adolescência, já nos moldam. E nós, sem querer, eu já saí da aldeia sei lá quanto tempo e todos dizem que eu ainda continuo com um sotaque. Eu já passo quase que mais tempo aqui na cidade do que na aldeia, mas o meu sotaque não sai, porque faz parte de mim. Então, como não sai o sotaque, também não saem assim facilmente as crenças. E elas nunca vão sair. O que é que eu vou fazer? Ressignificá-las. O país onde nós nascemos. Porque é que depois dizem, Portugal os portugueses são assim, são assado, sei lá, os brasileiros são de outra maneira, os espanhóis são de outra maneira. Porque é isso. E se formos até ver aqui o planeta, e se formos para outros planetas, não é? Nós temos as crenças não só da família, mas as religiosas, que têm um impacto muito grande. Nós, em Portugal, ainda temos muito esta coisa da guerra, que também tem um peso muito grande e que aparece muitas vezes em constelações de familiares que foram para a guerra e que não conseguiram olhar para a dor, porque é muito pesado. Sim, exato. E que vem à frente alguém sempre mostrar isso. Então conhece a tua história, a história do sítio onde tu nasceste. Tenta ver os antepassados, o conseguires. Então, no fim de semana estive lá na aldeia, veio ter uma vizinha comigo. Então, Ana, está tudo bem? Ainda continuas lá no Porto? Disse, olha, eu lembro-me da tua mãe andar grávida. Eu, sim. É. E ela dizia assim, olha, agora vou ter uma menina e vai-se chamar Ana. Eu disse, como assim? Uma menina se não havia ecografias, não havia nada? Ana, elas sabiam tudo. Aquilo deu um calor no coração. Então é isso, às vezes vocês vão estar com alguém que já não vê há muito tempo e vai-vos trazer assim informação do nada. E depois diz assim, afinal... E as saberes ancestrais. E que, às vezes crenças que tu criaste em ti, que pensavas que... E depois que alguém vem de fora e te diz, não, ela sabia que essa menina que ia se chamar Ana. Caramba, não é? Senha. O que é mais giro disto tudo é que quando abrimos o campo, como a Ana disse, as pessoas vêm até nós. Ou seja, nós somos seres eletromagnéticos, nós atraímos a frequência, nós emitimos uma frequência e atraímos as pessoas que estão a vibrar na mesma frequência. Portanto, nós conhecemos uma a outra nessa vibração e a partir daí nunca mais nos largamos. Sim, continuamos aqui a desenvolver-nos uma e outra, cada uma no seu caminho. Isto para dizer o quê? Houve alturas que, por exemplo, eu não me abro com toda a gente e para mim é muito difícil entrar aqui. E não é qualquer pessoa que entra num trabalho com qualquer terapeuta, sobretudo quando são com energias, seja reiki, seja constelações, não é qualquer pessoa que eu deixo entrar no meu campo. Com a Ana cria logo esta empatia, por isso é o que eu digo, vocês para perceberem se isto faz sentido para vocês, permitam-se sentir, permitam-se conectar com a vossa essência, permitam-se conectar com o vosso ser. Quero só deixar aqui uma mensagem final, aliás já deixei, não é? Esta parte de permitir-se conectar com o vosso ser, abram o vosso coração, sintam realmente se este é um chamado, se este vídeo que vai chegar a vocês, seja de que maneira for, que seja, se vos tocou de alguma maneira, então entrem em contato connosco, ou comigo ou com a Ana, estamos disponíveis para esclarecer dúvidas que vocês tenham, estamos disponíveis para falar convosco, para marcar uma sessão, para vos ouvir, ok? Que eu acho que é importante. Sobretudo quando se trata de relações, seja do que for da nossa vida, tudo é importante. Nós somos importantes para nós próprios. Portanto, devemos trabalhar em nós e este é o nosso lema. Não sei se queres deixar uma mensagem final. É um bocadinho resumir isso, eu conheço-te a ti mesmo, olha para ti e o que é que tu consegues controlar? Muitas vezes nós não conseguimos controlar os nossos pensamentos, o que é que nós conseguimos controlar? As nossas finanças,
que muitos não querem olhar para Exatamente. isso, a parte financeira. Eu nem quero ver o extrato. Aprendam, há tantos podcasts, há tanta informação hoje em dia. O que é que vocês conseguem controlar? A vossa casa, a organização, pelo menos ter a casa limpa, se calhar ainda não está com aquela... Não está destralhada. Não é? Mas começar a destralhar, mesmo às vezes para destralhar, é preciso um trabalho sistémico. Que há pessoas que não têm coragem para fazer. Sim, porque há ali uma gaveta que traz tantas recordações que é melhor não mexer lá. Mas o que é que vocês conseguem controlar? A vossa alimentação. Mas eu tenho compulsão. Ok, então tomem consciência disso. Então, se isto é algo que eu devia conseguir controlar e não estou a controlar, já é um indicador. Mas é isso, trabalhar na a vossa casa. Mas eu moro com não sei quem. Eu ainda moro com os meus pais. No teu quarto, tu tens autonomia no teu quarto. Sim. Controla o teu quarto. Porque os pensamentos, é um trabalho. À medida que vocês forem organizando estas coisas que são mais visíveis, por isso é que mesmo nas constelações, o que é visível é mais fácil de aceitar, para depois começarmos a trabalhar aqui mais o invisível e as áreas, e aqui todo o trabalho que a Paula faz, que é incrível, e como veem está sempre tudo integrado. Tudo. Por isso, estejam por aí, não percam as próximas conversas fluídas, e nós estamos por aqui para vos atender e para vos ajudar. Um beijinho grande e fiquem bem. Obrigada.